Central de Curitiba? Bom dia, quem não é membro da Igreja Central de Curitiba? Puxa, mas está muito forte esse bom dia. Foram só vocês mesmos que disseram bom dia? Quem não é membro dessa igreja? Quero ver a mão erguida. Que maravilha, olha só. E os membros daqui estão nas igrejas de vocês, com certeza, viu? Que hoje é feriado, né? Hoje é sábado, é dia de... Na Igreja Central de Curitiba. Quero ver só as crianças falando. Só as crianças. Hoje é sábado, é dia de... Ih, que fraquinho. Vamos falar de novo? Só as crianças? Hoje é sábado, dia de... Agora eu gostei. Amém. Sábado é dia de celebração. E nós temos aqui um coral nos visitando. Olha, eu vou olhar para vocês, coral. Peraí, ó. Estou olhando para vocês, não? Tô? Aí tem que olhar para lá para olhar para lá. Essa igreja é assim, para olhar lá em cima também. Se a gente olha aqui, o pessoal lá em cima vê só o pescoço lá, né? Aí tem que olhar aqui. Bem-vindos, coral do IASP, né? Nós temos que receber bem esse pessoal, porque eles são os nossos filhos estudando nessas outras instituições, né? Mas eu estou muito feliz também hoje, porque tem minha família completa aqui. Os 3 filhos com as noras estão aqui. Onde é que eles estão? Em algum lugar da igreja eles estão. Cadê? Chegar, estão do lado de lá. Lá em cima. Vou olhar para vocês também. Chegaram sim, porque me trouxeram aqui um negócio atrás que eu tinha pedido, que eu esqueci lá em casa, e eles trouxeram para mim. Feliz sábado para vocês. Que gostoso que é estar na casa do Senhor. Você já ganhou um abraço hoje, não? Um sorriso? Tem que receber, porque a Igreja Central de Curitiba é a igreja do amor, a igreja do amor. Então, quando você chega aqui, você senta, aí você é abraçado, você recebe um sorriso. Agora é a hora, cadê? Olha, quem está do lado você já cumprimentou, então tem que ser quem está atrás, quem está na frente, não quem está do lado, atrás e na frente. Que bênção, amém. Vamos, Darcy. Deus abençoe. Feliz sábado, Deus abençoe também, viu? Que delícia. Beleza. Cuidado para descer. Que delícia de abraço. Bom, quando eu estou nas igrejas por aí, de vez em quando uma criança vem me cercando, assim, olhando, eu já sei que aquilo lá não é para mim, né? Alguém disse que eu sou o marido da tia Cecel, né? Então por isso que eles vêm atrás de mim. Mas aqui não, aqui quem vem é porque me conhece, né? Bom, eu quero que você aproveite, e com certeza nós temos aqui muitos amigos nossos que estão frequentando a igreja conosco, estão congregando, adorando, e que não são membros de nenhuma igreja adventista. Tem também? Quero ver a mão erguida, vamos lá. Cadê você? Se você ficar em pé, a gente quer dar um presente para você. Quer ganhar um presente? É um presente, mas não é lembrancinha não, tá? Fica em pé para mim, por favor. Isso, que bom. Que bom. Isso é só para dizer assim, você é muito bem-vindo, você é importante para nós, que bom que você veio. É para você não esquecer mais da Igreja Central de Curitiba, que é a igreja do amor, tá? Se você quiser amor, vem para cá. Quiser abraço, vem para cá, sorriso. Esse aqui é o lugar. Deus abençoe todos vocês, viu? Que estão aqui conosco, são amigos nossos e que vão continuar conosco aqui, frequentando para sempre. Que bom. Nós estamos sempre com muitas atividades. Nesse final de semana, por exemplo, é o último final de semana para quem quiser fazer inscrição para o Congresso do Ministério da Mulher, que está bombando. Maravilhoso. Então é o último final de semana, só hoje e amanhã. Tem que procurar o pessoal lá fora, tá? Mas fora essas atividades, nós estamos na sequência
da nossa série chamada A Sétima Igreja. E hoje nós estamos recebendo um pastor que veio com o coral do IASP, mas infelizmente eu não pude ceder o púlpito para ele, porque nós estamos na série, mas é bem-vindo também. Nós estamos no 7º tema hoje, e Deus tem nos chamado para uma reflexão importante. E para que a gente continue nesse clima de reflexão e de entrega do nosso coração, desse tema que é tão importante, uma carta do Senhor Jesus diretamente para você e para mim. Então eu quero convidar você a orar, mesmo que você esteja assistindo pela internet, na sua casa, mesmo que você esteja no seu computador, vamos todos entrar agora num clima de oração e de adoração. Deus amado e Pai, nós louvamos o Seu nome, Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude, Pai, a nos esvaziar de nós mesmos. Nos ajude, Pai, a deixar de lado o eu que é tão forte, tão poderoso em nós, e deixar com que o Senhor Jesus habite dentro do nosso coração. Nós não somos nada, Pai, somos ninguém, mas muitas e muitas vezes achamos que somos e nos sobrepomos ao Senhor. Ó Senhor, nos livra de nós mesmos por misericórdia. Hoje, Pai, nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez para ouvir a Sua voz. Toma-nos nas Suas mãos e fortalece-nos, Pai, com a Sua graça e a Sua misericórdia e o poder do Seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Logo depois do Senhor Jesus. Bom, vamos fazer algumas perguntas. Essa é a carta à igreja de... Vamos conversar. A igreja de Laodiceia. Quem escreve esta carta? Ela é dada por quem? Por Jesus. E ela é entregue para a igreja através de quem? Através ao anjo da igreja em Laodiceia. Muito bem, ao anjo. A carta é escrita por João, dada por Jesus, e é dada ao anjo da igreja de Laodiceia para que ele entregue à igreja. E nós aprendemos no decorrer dessa série que o anjo é a liderança, e eu me sinto responsável de entregar essa carta e essa mensagem na sua mão, como igreja de Laodiceia, que você e eu somos, como participantes da mesma igreja, do mesmo povo. Essa carta é muito importante, porque nós somos a última igreja, não existe outra igreja depois de nós. E nós vemos que o mundo já chegou ao seu final. O mundo está acabando, deteriorando. O mundo está deteriorando fisicamente, água, a natureza. O mundo está deteriorando moralmente, é o que nós vemos em todo lugar. O mundo está deteriorando espiritualmente, as pessoas estão perdidas. Nessa época, Deus tem uma mensagem forte, poderosa, uma mensagem que abalará o mundo. E essa mensagem antes tem que ser assimilada pelo povo de Deus. Nós temos o mundo, Babilônia, nós temos a igreja, Laodiceia, e dentro de Laodiceia existe um remanescente, um pouco de gente, como diz a palavra de Deus em Isaías: embora Israel seja numeroso como a areia do mar, somente o remanescente é que vai se salvar. O Senhor Jesus conta a parábola de 10 virgens. 10 virgens que se preparam para as bodas, ouvem falar das bodas, têm vontade de participar das bodas, elas se preparam para as bodas, elas carregam azeite na sua lamparina, elas têm uma porção do azeite do Espírito Santo, e no final Jesus diz: só entraram aquelas que tinham a porção dobrada do azeite do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus diz que Laodiceia precisa
de comprar dele. E a gente viu que comprar, na verdade, o termo bíblico comprar é uma troca. Eu levo aquilo que eu tenho e você me dá o que você tem. E essa troca acontece quando o Senhor Jesus diz assim: quem quiser me seguir, primeiro lugar, o quê? Negue a si mesmo se negue, tome sobre si a sua cruz e me siga. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não é uma troca isso? Eu me nego, eu me esvazio, entrego o meu caminho para Deus, entrego o meu jugo para Deus, para Jesus. Ele carrega o meu jugo e eu carrego o jugo dele, que é um jugo suave. Ele propõe uma troca. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, comprai sem dinheiro e sem preço, é o que diz a palavra de Deus. Como é que a gente compra sem dinheiro? A gente compra fazendo uma troca. É assim que compra sem dinheiro. Eu entrego para Deus o que eu sou, os meus problemas, as minhas deficiências, eu entrego para o Senhor o meu orgulho pessoal, eu entrego para o Senhor o meu coração cheio de mim mesmo e voltado para mim, e no seu lugar, o Senhor Jesus é quem nasce, Ele é quem brota. Então Ele apresenta para nós as 3 mercadorias. A primeira é? O que é a primeira? Verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Em segundo lugar, qual é a segunda mercadoria? Vestiduras brancas. E o terceiro? O colírio. E depois de oferecer, e nós já vimos tudo isso, esses 3, ele diz no verso 19, Apocalipse 3, 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nesse verso nós temos 2 ideias. A primeira, que nós devemos ser zelosos e arrepender-nos. E a segunda? Qual é a segunda? É a que veio um pouco antes. Eu repreendo e disciplino a quantos? A quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. O que é repreensão? O que é repreensão? Hebreus 12, 6 e 7 diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, ou seja, Ele dá umas palmadas em todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o Senhor não corrige? O Senhor Jesus diz: eu disciplino a todos quantos amo. E Hebreus completa dizendo assim: não fiquem tristes quando eu disciplino vocês, porque se eu disciplino vocês, é porque eu amo vocês, e mais do que amar vocês, eu trato vocês como meus filhos. Porque todo pai disciplina o seu filho a quem ama. E eu sou pai de vocês. Eu aceito vocês como meus filhos. Eu adoto vocês para mim. Então não fiquem tristes se eu disciplino vocês. Repreensão e reprovação. 2 ideias que estão presentes no texto de Apocalipse. Repreensão geralmente é o primeiro passo. Quando a gente viajava de carro, a gente tem 3 filhos meninos. Um filho menino é um furacão. 2, 3. 3 é um ciclone. Temporal mesmo. Junto com terremoto e tudo mais. Eu sempre disse assim: um filho, um é bom. Um é pouco. 2 é bom. 3 é demais. Mas não sigam isso como regra, tá? Porque senão vai ficar. A gente já tem.
apresentação de criança aqui 3 por mês, agora vão ter que ter 3 2 vezes por mês. Olha que coisa maravilhosa. Estão seguindo a filosofia do pastor, né? 3 é bom demais. Aí quando a gente viajava de carro, quando eles estavam dormindo era uma beleza. Aí quando acordava, o primeiro acordava, daqui a pouco acordava o segundo, terceiro, e daqui a pouco começava um mexer com o outro e risada, e risada. E a risada aumentava, e aumentava, e aumentava. E a gente, olha, isso vai dar em briga. Oh, isso vai dar problema. Isso nunca aconteceu com nenhum de vocês, né? Não? Já deu para ver que sim. Até que num momento, eu parava o carro. Quando eu parava o carro, silêncio completo. Todo mundo. Aí eu dizia assim, o que eu dizia eu não vou nem falar. Mas eles paravam na hora, era uma beleza. Aí assim, Jesus está dizendo assim, eu repreendo e disciplino quantos amo. São 2 atitudes. Uma é a repreensão. Repreensão é quando você fala. Poucas vezes eu cheguei a bater neles. Poucas vezes, né? Eu sempre falava, mas uma vez ou outra aconteceu. E não precisava muita coisa, era só um tapinha. E aquilo vinha uma tristeza. Era uma coisa assim, eles ficavam muito, muito, muito magoados. Porque não estava acostumado a apanhar, então se desse uma palmada, era o suficiente para o mundo desabar. E chorava, e chorava, e chorava. Mas é horrível você dar uma palmada numa criança. E eu me lembro que a minha mãe dizia, Fernandinho, a mamãe te bate porque te ama. E eu pensava, ama nada. Mas depois de pai, é que você vê como é difícil você até colocar uma criança de castigo. E a gente vê isso pelos avós. Nós não somos avós ainda, mas dizem que avô foi feito para estragar o neto, né? Porque qualquer repreensão que o pai dá, a avó ficam morrendo de dó. Ai, coitadinho. E às vezes falam na frente da criança, o que é pior ainda, né? Coitadinho. Aí a criança chora mais. É uma maravilha, vira um teatro, uma coisa linda. Então assim, Jesus está dizendo assim, eu repreendo. Esse é o primeiro estágio. E a repreensão, ela vem através de palavras. Na Bíblia, na palavra de Deus, essa repreensão, o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele usou uma outra alegoria para falar do mesmo assunto, o assunto da repreensão. Ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, o meu pai é o agricultor. O meu interesse como videira é de que vocês estejam ligados em mim. Quanto tempo a gente tem que estar ligado em Jesus para poder produzir fruto? Quanto tempo? O tempo todo. O tempo todo. É só na manhã, na madrugada que a gente tem que estar ligado? Não. É na hora do almoço, é na hora da janta. Uma vez um dos meninos falou para mim, pai, eu sou melhor do que o Daniel. Como assim, meu filho? É porque o Daniel orava 3 vezes, mas eu oro 5. Eu oro de manhã, aí eu oro no café, no almoço, na janta e oro para dormir. Ele falou. É pontual assim, né? A gente pensa que o Daniel orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia o Daniel se ajoelhava para orar. Mas Daniel passava em comunhão ininterrupta com Jesus, com o Senhor Deus. E é assim que Jesus está dizendo, eu tenho interesse em que vocês produzam fruto. E o que é o fruto que Jesus diz que nós produzimos se nós estivermos ligados a Ele? O que é esse fruto? Quero ouvir você falar. É gente que a gente traz para o Evangelho? É isso? O que é o fruto? O fruto são as boas obras. Boas obras. Mas as boas obras são muito perigosas. Porque a linha que divide as boas obras que eu pratico daquelas que Deus pratica em mim é uma linha tênue. Embora ela seja muito acentuada, ela é tênue. Como muito acentuada, mas tênue? É o seguinte, as obras são as mesmas. Eu posso tratar muito bem os pobres durante toda a minha vida e ser guiado por mim mesmo
e pelo eu e pelo meu esforço pessoal. E eu posso também tratar a vida inteira os pobres, muito bem, e isso não ser motivado pelo meu eu, mas ser motivado pelo amor de Cristo que habita em mim. É nesse sentido que a linha é tênue, porque as obras não se diferenciam se elas são motivadas pelo Espírito de Deus ou por mim mesmo. Não tem como eu fazer isso. É por isso que eu sempre digo para você: como eu posso saber se o meu irmão é batizado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, ou se ele realmente é convertido? De que maneira eu posso saber? Eu não posso, não tem como. Aliás, Cristo me desautoriza a fazer isso. Ele me desautoriza a ficar olhando para o meu irmão e julgando os motivos dele. Eu não tenho como saber. Só o Senhor Jesus é quem lia os corações. Só Ele entrava na alma humana e era capaz, porque Ele é Deus e Deus pode fazer isso. A não ser que Deus revele para alguém, e Deus revele a alguém que está muito intimamente ligado pela vontade dEle. Mas isso é um milagre. É a mesma coisa que um milagre. Deus vai ter um objetivo se Ele fizer isso. Mas como ser humano, eu não consigo saber se a intenção do outro é verdadeira ou não. E Jesus disse: o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e dá fruto, o que o pai faz? O pai poda a videira. Ele tira o que não é bom para que ela possa dar mais fruto ainda. E a poda, ela é um processo doloroso, difícil. Esse é o mesmo sentido da repreensão, da disciplina. O Senhor Jesus, por exemplo, repreendeu Babilônia. Veja só, Jeremias pregou 40 anos. O Senhor Deus repreendeu o povo de Israel antes de ir para o cativeiro babilônico. Durante 40 anos Jeremias pregou para o povo de Israel. E durante 40 anos outros profetas pregaram. Mas a palavra de repreensão, na maioria das vezes, ela não é bem-vinda, porque nós não gostamos de ser repreendidos. Nós não gostamos que alguém chegue para nós e diga: olha, você está arrumando num caminho errado. Olha, cuidado, você está fazendo coisas que não são boas. Olha, a direção que vocês estão tomando, ou que nós estamos tomando, não é uma boa direção. A direção que você está tomando não é uma boa. Nós não gostamos. E os profetas de Deus vinham para dizer, para falar para o povo: vocês estão cheios de atos de justiça de vocês mesmos. Vocês estão se achando puros e bons, mas eu estou dizendo, vocês estão indo no caminho errado. Voltem-se para Deus. Essa era a palavra de repreensão. Agora, Deus é longânimo. Essa é a graça de Deus. Deus é tão maravilhoso. Ele tem tanta paciência. A longanimidade dele é tão grande. Se a gente for olhar para o corpo humano, por exemplo, ele é uma máquina que representa a graça de Deus. Porque você imagina que um câncer, ele leva anos para se desenvolver dentro do corpo de uma pessoa. 10 anos, 7 anos. São anos para se desenvolver. Nem todo câncer aparece na pessoa porque ela transgrediu leis da natureza. Mas muitos sim. Nem toda doença aparece porque nós transgredimos lei, mas muitas delas sim. Eu vou dizer, a maioria delas sim. E se leva 7 anos para eu estar transgredindo as leis da natureza e um câncer finalmente se manifestar ou aparecer no exame, porque não é porque o câncer não aparece no exame que ele não existe, não é? Quando ele aparece no exame, quer dizer que já está num estágio muito avançado, mas ele veio se desenvolvendo. E se eu fui transgredindo leis da natureza, leis e leis e leis, até que ele apareceu, e demorou 7 anos, isso demonstra a longanimidade de Deus. Deus diz assim: eu vou fazer para você um corpo tão forte, que mesmo você agredindo muito o seu corpo, durante muito tempo, inúmeras vezes, ainda assim eu vou ficar esperando. E tem mais, a graça de Deus é tão maravilhosa, que quando aparece, se nós mudamos hábitos, se nós retrocedemos, o corpo foi preparado com seus anticorpos e com uma série de fatores que fazem com que a doença regrida. Que coisa tremenda.
Deus preparou o nosso corpo assim. Deus fez o corpo para expressar o tamanho da graça dele. Assim também acontece conosco. Vamos transgredindo, e Deus fez lá com Israel, repreendeu e falou, e Deus tenta nos resgatar através da palavra. É por isso que eu fico desesperado cada vez que eu prego, procurando, olhando e clamando a Deus, dizendo: Senhor, por misericórdia, que as pessoas ouçam, que eles ouçam sem precisar da segunda parte. Eu repreendo e disciplino. Disciplinar é a segunda parte. E a disciplina muitas vezes é dura, e a gente não quer sofrer. Quando algum parente da gente fica doente, a gente diz assim: Senhor, por favor, que ele não sofra. Se a morte for inevitável, que ele não sofra. E a gente fica se perguntando muitas vezes, porque alguns morrem, como dizia minha avó, teve uma morte bonita, morreu dormindo. Morte bonita eu não sei se existe, mas ela dizia assim, morreu dormindo. Quer dizer, como quem estava do lado também estava dormindo, não dá para saber se morreu dormindo, né? Porque de repente ele não morreu dormindo, ele acordou para morrer. Isso pode acontecer também, não pode? Mas muitos morrem dormindo mesmo, não vêm passar da vida para a morte. Simplesmente dormiram e não acordaram. E outros sofrem muito. Você já se perguntou alguma vez: Senhor, por que alguns sofrem tanto e outros não? E o que a gente quer para os queridos da gente, Senhor, que eles não sofram. E quando você tem um filho rebelde, você ora para Deus e diz: Senhor, que ele volte, não deixe ele se afundar no mundo do pecado, não deixe ele acabar com o corpo dele, não deixe ele se viciar, não deixe se escravizar, não deixe com que o meu filho sofra. E na parábola do filho pródigo, que é uma parábola maravilhosa, que demonstra a graça do Senhor Deus, o filho vai para longe do pai. O filho decide, o pai dá parte da herança para o filho. E ele desce, ele se afunda, ele vai no mais fundo do pecado. E de repente ele volta. Mas o Pai, Deus, ele permite com que a gente vá e volte. Tudo isso porque Laodiceia, quem é Laodiceia? Quem é Laodiceia? Eu sou Laodiceia. E aqui está o grande problema de Laodiceia, porque se eu não acreditar que eu sou Laodiceia, nada disso serve para mim. O maior problema de Laodiceia é a visão distorcida dela a respeito dela mesma. Ela acha que está tudo bem com ela, ela acha que ela é rica, ela acha que ela enxerga, que ela ouve, ela acha que ela é saudável espiritualmente. E aqui está o maior problema da mensagem à igreja de Laodiceia, porque muitos pensam que Laodiceia é o povo frio. O laodiceano, ele se acha quente. Ele é morno, mas ele se acha quente. E se ele se acha quente, aí muda tudo e confunde toda a história de Laodiceia. É isso que Jesus diz. Você diz: eu sou rico, abastado, eu não tenho falta de nada. A mensagem de Laodiceia, ela é voltada para as pessoas que se envolvem na igreja, ela é voltada para as pessoas que estão, de certa forma, preocupadas com a salvação, que estão fazendo madrugada, ela é voltada para as pessoas que estão procurando. Se lembra, na parábola das 10 virgens, elas tinham o azeite na lâmpada. A mensagem de Laodiceia não é para quem não está nem aí com a igreja e com Deus. Nós que nos achamos quentes, nós é que somos os mornos. E Laodiceia tem essa visão deturpada a respeito de si mesmo. Pedro era assim. Pedro tinha uma visão deturpada a respeito dele mesmo. Não estou conseguindo colocar. Bom, Pedro tinha uma visão deturpada de si mesmo. Ele falou para o Senhor Jesus: ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. O Senhor Jesus tinha dito para ele o seguinte: Pedro, o diabo me pediu para cirandar você e para ajoelhar você como trigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, o diabo me pediu para sacudir você. Ele me pediu para sacudir, mas eu roguei ao Pai e eu intercedi por você, Pedro.
Mas Pedro achava que ele jamais fosse capaz de abandonar Jesus. Abandonou ou não abandonou? Pedro negou Jesus. E Jesus abandonou Pedro por causa disso? Não. Eu acho que um dos sentimentos mais terríveis que acabam com a gente, solapam a nossa vida espiritual, é o sentimento de impotência. Pessoa após pessoa me procura e diz assim: pastor, essa semana mesmo eu estava num concílio de pastores em Brasília, e uma pessoa que trabalha na divisão me procurou: preciso falar com você. E a pergunta era assim: eu me sinto impotente, eu tento lutar, mas não consigo, sou sempre derrotado pelas minhas fraquezas espirituais. Eu busco Deus, eu procuro fazer madrugada, eu clamo a Deus, eu oro a Deus, eu rogo a Ele, mas parece que eu não cresço espiritualmente. Esse é o sentimento de impotência. Esse é o sentimento de Laodiceia? Sim ou não? Sim ou não? Não. Laodiceia não sente assim. Laodiceia sente assim: eu tenho minhas deficiências, eu tenho os meus problemas, mas eu não sou tão mal assim. É verdade, eu tenho pecados, eu sou pecador, mas poxa, eu estou na igreja, eu me dedico a Deus, eu tenho cargos, eu assumo responsabilidades, eu estou criando os meus filhos no caminho de Deus. Esse não é o sentimento de Laodiceia. O sentimento de impotência não é o sentimento de Laodiceia. Pedro olhava para si mesmo e dizia: eu sou incapaz de negar o Senhor Jesus. Mas Jesus, ele tinha um sentimento tão aproximado de Pedro, o amor por Pedro, o amor dele tão grande, que quando o anjo avisou que Jesus tinha ressuscitado, olha como é que está lá em Marcos 16:7. Ide e dizei a seus discípulos, aos discípulos de Jesus, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis. Fala para Maria, o anjo fala: fale para os discípulos de Jesus e fale para Pedro também. Por que ele está dizendo para falar para Pedro também? É porque depois que Pedro negou a Jesus, o sentimento assim de derrota, de fracasso, ele era tão grande para Pedro. E ele era grande diante das outras pessoas, porque negar a Deus, no pensamento judaico, era o mesmo que ter pecado sem nunca mais ter perdão dos pecados. Ele se sentia alienado de Deus. Pedro sentia que ele tinha ido longe demais. Pedro sentia que o pecado dele tinha ido tão longe, e na hora que a gente peca um pecado terrível desse, a gente começa a lembrar os outros pecados. Porque o inimigo, segundo diz o Apocalipse, capítulo 12, ele é o acusador dos irmãos, e ele nos acusa de noite e de dia. Quando você peca, ele leva você a pecar, um pecado terrível. Quando você comete aquele pecado terrível, ele faz você lembrar de todos os outros pecados. E o tempo todo ele fica dizendo: está vendo? Não adiantou nada seguir Jesus. Está vendo? Você é incapaz. Está vendo? Você não pode. Está vendo? Você não consegue. Olha o tanto de pecado. E aí você vai se afundando. Você que antes achava que não era tão mal assim, agora você acha que você é um nada, você é um lixo, e você diz: não tem mais saída para mim, não consigo mais, não vai dar mais, ser cristão é um absurdo, é impossível. Esse é o desejo do inimigo para você, fazer você sentir que não é nada. De um lado, antes ele diz: você pode, você não é tão mal assim, e aí leva você a pecar. E depois que pecou, ele diz assim: você é um nada, um miserável, pisa no seu pescoço e diz: você não tem condição de levantar e nunca vai ter. Fique aí afundado no seu pecado, na lama do pecado. Mas Jesus, ele tem um cuidado especial. Por isso ele disse para o anjo, quando disser para Maria, lembra Pedro também. E o anjo como que disse assim: Pedro também está incluído, diga para Pedro. Porque Pedro está achando que ele foi longe demais. Pedro está achando que para ele não tem solução. Pedro está achando que ele se levantou e caiu tantas vezes, que ele até já pecou contra o Espírito de Deus, mas ele ainda não pecou, ainda tem saída. Eu amo Pedro. Isso aqui equivale ao que aconteceu com o filho pródigo. Olha o que aconteceu lá em João 21.
Em João 21, Jesus dá a chance de Pedro de novo reafirmar 3 vezes o amor dele por Jesus. Lembra disso? E o que acontece ali é um joguinho de palavras. Porque quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta, ele usa a palavra ágape. Ágape é o amor perfeito, é o amor de Deus, o amor puro de Deus que vai na alma de um ser humano que aceita Deus. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele usa filéu, e filéu é um amor humano, um amor imperfeito. Então Jesus diz: Pedro, você me ama como eu amo você, com seu coração puro, com toda a sua alma. Você, Pedro, você me ama desse jeito? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe que eu tento amar assim, mas eu não consigo, o meu amor é impuro. 2 vezes Jesus pergunta, de novo ele pergunta: você me ama? E usa ágape. E Pedro responde filéu de novo. Na 3ª vez Jesus diz: Pedro, você me ama com esse amor filéu, impuro, injusto, ainda insuficiente? E Pedro diz: é assim, Senhor, que eu amo o Senhor. Meu amor assim, deficiente, impuro. Meu amor pelo Senhor não é tão completo, mas eu o amo desse jeito, dessa forma humana, de todo o coração, porque eu sou incapaz. Quando Pedro reconheceu que era incapaz de amar Jesus, Jesus disse: então vem, você está pronto para apacentar as minhas ovelhas. Você reconheceu que não é nada, eu estendo a minha mão para você e recupero você. Apocalipse 3,19 é o retrato de Jó. O que acontece com Jó, por exemplo? Jó, ele tinha algum pecado? Sim ou não? Ele transgredia a lei de Deus? Não. Ele não transgredia a lei de Deus. Nesse sentido, ele não tinha pecado. Ele era fiel aos mandamentos. Aliás, essa é a grande pergunta que fica no livro de Jó. Os 3 amigos dele, primeiro, o livro diz assim, que Jó era um homem justo, temente a Deus, e que se apartava do mal. É o que diz logo no começo. Olha só, que currículo tremendo. De quem de nós Deus diria isso? Justo, temente a Deus e que se aparta do mal. Se aparta do mal, um homem fiel a Deus, um homem sincero, justo. Os atos dele eram atos de justiça. Ele produzia frutos. Agora, os frutos de Jó eram frutos da justiça própria ou eram frutos de Deus? Eram de Deus? Eram mesmo? Essa é a grande pergunta que vai no livro de Jó, porque os amigos de Jó, 3 amigos chegam e passam um tempão conversando com Jó e dizendo assim: Jó, você está sofrendo porque pecou. E nós vemos lá que eles foram repreendidos por Deus no fim. Porque eles tinham um pensamento assim: pecou, Deus castiga. E não é assim que Deus age. E Deus os repreendeu e ainda mandou Jó interceder por eles. Intercede por eles. Eles ainda tiveram ter Jó como seu intercessor. Agora, de repente, lá numa parte da história de Jó, lá no fim acontece uma outra coisa. Jó tinha algum problema? Antes eu perguntei se ele tinha pecado. Ele tinha algum problema? Será que tinha? O Desejar Todas as Nações, página 471, diz assim: a história de Jó mostrou que o sofrimento é infligido por Satanás. Quem é que inflige o sofrimento sobre nós? A gente não pode esquecer isso. Não vai esquecer disso. Quem nos faz sofrer é Satanás. Deus manda algum sofrimento para o ser humano? Sim ou não? Não. É Satanás quem nos faz sofrer. Quem arma a fogueira, a fornalha, é Satanás. Ele é que inflige o sofrimento ao ser humano. Mas Deus predomina sobre ele para fins miraculosos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus tem poder para poder controlar o sofrimento. E ele usa isso para fins misericordiosos. A história de Jó mostrou isso. Então, se Deus deixou Jó sofrer, é porque ele teve misericórdia de Jó? É isso?
No começo diz que ele era um homem justo, temente a Deus, se desviava do mal. De repente Jó começa a sofrer. A história de Jó para mim foi... durante muito tempo eu não conseguia engolir, não gostava de Jó. Não gostava nem de ler o livro de Jó. Porque eu sempre ficava pensando dessa coisa assim, como é que Deus faz uma aposta com o diabo, aposta entre aspas, mas era isso? Olha, está vendo o meu servo Jó? Deus faz uma aposta com o diabo para ver quem está certo e quem sofre é o pobre coitado do Jó. Eu tenho um amigo meu nordestino que ele tem um ditado, ele diz assim: na luta entre as rochas e o mar, quem se dá mal é a ostra. É isso mesmo. E a gente vê Jó uma ostrinha naquele oceano. A rocha, Deus, e o mar, Satanás, e os dois brigando, e o coitadinho do Jó se segurando ali para ver se ele não cai. Parece injusto isso. Um homem justo, mas aqui está dizendo que aquilo foi para misericórdia, porque Deus tinha misericórdia de Jó. Ele tinha misericórdia. Por quê? O que tinha de mal com Jó? Lá em Jó 23, 11 e 12, Jó diz assim: os meus pés seguiram as suas pisadas, as pisadas de Deus. Eu guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó praticava atos de justiça, mas esses atos vinham de Deus ou dele próprio? O que você acha? Pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade, Jó disse. Essa é a atitude de um laodiceano ou não? Sim ou não? É. Eu tenho sido fiel a Deus. Por que eu estou sofrendo? As pessoas não conseguem entender a questão do sofrimento. E Jesus em Laodiceia dizendo assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Preste atenção, eu repreendo você, mas você não atende. Se você não atende, eu vou ter que disciplinar você. Eu falo com você, eu falo. Você não atende, eu vou ter que pôr você de castigo. É isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que tomar uma atitude a respeito de você. Eu vou ter que disciplinar você, porque eu estou falando, mas você não muda. Agora preste atenção. Deus só disciplina aqueles a quem Ele ama. Em outras palavras, são aqueles que amam a Deus, os que dão a contrapartida para Deus, é quem aceita Deus. Ou seja, Deus só investe o tempo dele em quem ele vê que vale a pena. Porque tem filhos que Deus já advertiu tanto, e Deus vê o coração e conhece. Deus diz assim: esse não vai nem adiantar repreender, disciplinar. Sabe por quê? Porque ele não vai mudar o coração dele. Eu já dei muitas chances, não mudou. Ele vai sofrer e vai continuar perdido. Então, que seja feliz nessa terra, entre aspas, porque a eternidade ele não vai ganhar. Você consegue entender a amplitude do sofrimento humano? Como que Deus ainda permite, ele monitora tudo. No final da vida de Jó, Eliú chega, e Eliú diz o seguinte: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a justiça de Deus? Olha o que Eliú diz. Eliú chega e ele muda o discurso. Os amigos dizem assim: está sofrendo porque pecou. Eliú diz assim: você acha que é justo dizer que a sua justiça é maior do que a justiça de Deus? E Deus diz para Jó o seguinte: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Deus está dizendo assim: quem é você? E Jó, no final, arrependido, diz assim: eu sou indigno, que te responderia eu? Põe uma mão na minha boca. E ele continua: na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pó e cinza, diferente do que ele tinha dito antes, né? Que Deus me pese nas suas balanças. Eu sou justo, eu estou seguindo a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus.
Você já se sentiu perseguido alguma vez na sua vida? Você já viu os problemas chegando e aumentando? Parece que tudo está fora do controle. Saiu da sua mão, você não consegue mais controlar. E você fica perguntando: Deus não vai deixar um filho dele ser opresso, oprimido. Deus não vai deixar ser envergonhado um filho dele. Outro dia alguém me perguntou: pastor, eu estou sofrendo perseguição dentro da empresa onde eu trabalho. Deus não vai deixar com que eu seja envergonhado, vai? O que é envergonhado para você? É sofrer? É passar perseguição? Isso é ser envergonhado? Não, mas José do Egito, lá no final ele se tornou governador do Egito. É verdade, mas o João Batista morreu decapitado. Milhares de cristãos foram perseguidos e foram executados no início dessa igreja. E Jesus está dizendo no Apocalipse que os 144 mil vieram de uma grande tribulação. Por que Jesus repete o mesmo assunto? Ele já tinha falado da fé provada no fogo, que é o ouro. E agora ele diz de novo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Na mesma mensagem para a igreja de Laodiceia, Jesus chega e diz 2 vezes a mesma coisa. É porque ele quer que entre na sua cabeça. Ele quer que você entenda que não tem outro jeito de eu ser purificado das minhas impurezas, a não ser passando pelo vale da sombra da morte. Em Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta batendo, ele está dentro ou está fora? Dentro ou fora? Ele está fora. Se ele está fora, quer dizer que nós não somos convertidos? É isso? Porque Jesus, nós entendemos, entra no coração de quem se converte. Se ele está fora, eu não sou convertido? Ou eu sou convertido? Eu fiquei pensando, por que no tempo de angústia nós vamos sofrer? Eu estou dizendo nós, porque eu estou me considerando dentro dos salvos. Eu tenho que me considerar assim. Você se considera assim também? Eu clamo a Deus por isso todo dia. Por que, sabe, o tempo de angústia, ele vai acontecer depois do fechamento da porta da graça. Já prestou atenção nisso? Fecha a porta da graça. Depois que fechou a porta da graça, ninguém mais se perde e ninguém mais se salva. Mas ainda vai ter angústia. Por quê? Porque angústia depois do fechamento da porta da graça? Adão e Eva foram criados perfeitos, porém aperfeiçoáveis. Depois que fechou a porta da graça, Deus ainda tem que operar no coração de quem vai ser salvo. E ninguém vai ter certeza da salvação até que Jesus venha. Ninguém vai ter certeza. Por isso, se você vive angustiado e pensa assim: puxa, parece que eu não cresço espiritualmente, parece que eu não desenvolvo espiritualmente, eu busco a Deus, eu clamo, mas eu só consigo ver os meus pecados, as minhas limitações. Você está no caminho certo. Você está andando. Isso não quer dizer que você tem que estar conformado com os seus pecados. Pelo contrário, essa atitude de inconformidade com o pecado, essa atitude de constante luta, essa atitude de querer lutar contra isso, e embora se sinta derrotado, você continua lutando. Isso vem de Deus. Isso é Deus quem opera no coração da gente. E vai ser assim até o Senhor Jesus voltar. Até que Ele volte. Esse texto diz: longo tempo Israel tinha permanecido na fornalha da aflição. Por causa de seus pecados, havia sido quase consumido no fogo que Satanás e seus agentes haviam acendido para a sua destruição. Mas Deus tinha agora estendido a sua mão para tirá-los. Quem é que acende o fogo da fornalha? É Satanás. Mas Deus é quem estende a mão dele para nos tirar na hora certa, no momento certo. Queridos, Deus é tão longânimo, tão compassivo conosco. Outro dia, uma pessoa me perguntou assim: escuta, na época de Jesus, eles pensavam assim: se está sofrendo é porque pecou. E eles condenavam. Assim, os amigos de Jó pensavam também.
Será que você não está agora colocando na cabeça da igreja o seguinte: se você não estiver sofrendo é porque tem algum problema com você? Alguém perguntou isso. Eu não posso colocar nada na cabeça da igreja que não esteja na palavra de Deus. Nada. A palavra de Deus está aí. E o que vai entrar na sua mente e no seu coração é você que sabe. Deus está dizendo claramente para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia sou eu. E Ele está dizendo: você está passando por problemas, eu estou deixando você andar pelo vale da sombra da morte para ensinar você. Não quer dizer que quem não sofre não está sendo preparado para o céu. É Deus quem sabe. Ele sabe o quando, o como, Ele sabe qual é a intensidade. O problema é o seguinte: você está aprendendo com essa vida, está olhando para você, está olhando para Jesus e pedindo: Senhor, esteja em mim, se manifeste em mim, no meu coração, na minha alma, produza em mim as suas obras. Como eu posso produzir as obras de Jesus na minha vida? Como? Não tem outro jeito a não ser uma entrega total da minha vida. Entrega total. E no próximo sábado, que vai ser o último da série, eu quero ver com vocês como eu posso fazer essa entrega total. Como? Porque a teoria é maravilhosa, mas e a prática? Como é que eu faço isso? A entrega total. Se você está sofrendo e não entende como, começa a perguntar para você: o que eu tenho que aprender disso? Eu tenho aprendido isso, irmãos. Quando eu começo a sofrer, eu pergunto: Deus, tem alguma coisa que eu ainda não aprendi, não é verdade? Então me ensina, Pai. Me ajuda a enxergar, porque eu não quero ser cego, porque senão eu vou passar pelo problema e não vou aprender, ainda assim. É orgulho que eu tenho, arranca esse orgulho. O que eu tenho, Pai, que precisa ser arrancado? Em geral é alguma coisa que eu não estou vendo, porque se eu estou vendo, Deus está me mostrando. Então, Senhor, revela para mim, abre os meus olhos, abre o meu coração. E Jesus continua dizendo para você: você tem que fazer uma entrega total. Pedro só teve condições de ser usado por Jesus depois que ele fez uma entrega total da vida dele. Depois que ele depôs aos pés de Jesus tudo o que enchia o coração dele. Eu acho que você tem que começar perguntando: quais são as coisas sem as quais eu não posso ficar? Ó Senhor, me tira tudo, menos... Começa por aí. Tira do primeiro lugar do seu coração. E começa a colocar Jesus no primeiro lugar. Busca Jesus, clama a Ele. Só Ele tem poder para fazer isso em nós. Só Ele tem poder para perdoar os seus pecados. Nunca você vai ter ido tão longe que Ele não possa alcançar você. Por isso Ele chama: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito quem diz, mas é você quem decide se vai ouvir ou se não vai. Ouça o que o Espírito diz, através da busca, através da entrega a Jesus. Eu quero convidar você a fazer essa entrega agora. Se você deseja, enquanto eu oro, você mesmo faz a sua oração secreta, aplicando as palavras da oração suas para Jesus. Senhor, isso aí que Ele está falando, eu estou entregando. Eu vou orar, e quando eu acabar a oração, o coral vai cantar. Então, eu vou terminar a oração, mas eles vão continuar, porque a música é uma oração cantada. Feche os seus olhos. Pai amado, é horrível ser repreendido, Pai. É pior ainda ser disciplinado, Pai. O melhor é achar que nós estamos bem do jeito que estamos. Mas o Senhor chega para nós como um Pai amoroso. Por isso nós aceitamos a sua disciplina e a sua repreensão. Pai, no meu coração existem coisas que eu não suporto e que eu gostaria de deixar, que têm sido impossíveis para mim, Pai. No meu coração, Pai, tem outras coisas que eu nem consigo enxergar e que muitas outras pessoas veem,
porque eu sou egocêntrico, penso em mim mesmo. Mas o Senhor tem me mostrado, Pai, me ajuda a olhar para dentro de mim com os olhos do Senhor, não com os meus olhos. Pai, a sua igreja, essa igreja precisa, Pai, ser salva. Não um, não dois. Nós não queremos que se salve o remanescente, nós queremos que todos se salvem, que ninguém se perca. Por isso, Pai, se for preciso quebrar a nossa vida para fazer de novo, é isso que nós queremos que o Senhor faça. Nos quebre, Pai, nos quebre e faça tudo de novo, por misericórdia. Ó Pai, somos ninguém, precisamos depor tudo aos seus pés, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.